Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir uma leitura em Romanos capítulo 3, versículo 23, depois Romanos capítulo 6, versículo 23 também. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Há uma história interessante envolvendo o famoso pintor espanhol Picasso. Depois de muito trabalho, ele finalizou uma obra que mostrava de forma impressionante toda a crueldade da guerra. Um oficial do exército entrou em seu ateliê e, quando viu a pintura, ficou parado, petrificado. Depois de alguns momentos, fez uma pergunta meio idiota, tolerância zero: você fez isso? Não, respondeu Picasso, mirando o estranho com seu olhar penetrante, acrescentou: não, foi você quem fez isso. É lógico que o oficial se referia à pintura e Picasso falava dos horrores da guerra. Será que às vezes as pessoas não são como o oficial? Quando ficam profundamente consternadas com a miséria no mundo, questionam: por que Deus permite tudo isso? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Esse é um Deus de amor? Mas quem se atreveria a contradizer a Deus se ele respondesse: não, não fui eu quem estragou o mundo, vocês fizeram isso. A história de Picasso aconteceu realmente e se encontra em muitos registros de sua vida e de sua obra. Ele havia feito uma pintura mostrando a destruição da guerra. O tema do seu quadro era a destruição que a guerra traz. Deus criou algo incomparavelmente maravilhoso: o homem, uma imagem dele mesmo, e imaculadamente belo. Depois, conhecemos a história, depois que Deus acabou a sua obra, entrou em cena a serpente, Satanás, o inimigo. Com astúcia, ele conseguiu convencer Eva a desobedecer às ordens nítidas e diretas de Deus. Eva se rendeu ao tentador e se tornou uma pecadora. Além disso, naquele momento, tornou-se uma coadjuvante
do tentador. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou, apanhou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A serpente, Satanás, deixou o trabalho agora com Eva, mas por trás de tudo isso estava a serpente. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz: e Adão não foi iludido, enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, podemos entender aqui que Adão não foi enganado. Adão desobedeceu, sabendo muito bem o que estava fazendo, e deu no que deu. O pecado entrou neles e entrou no mundo também. E veio com tudo mesmo. O pecado veio para valer. Causou todo estrago em todos os sentidos. Arruinou tudo mesmo, mas arruinou mesmo. O que veio com o pecado, tanto no homem como no mundo, é algo terrível, terrível. O pecado veio para valer. Por isso, irmãos, a conversão, a salvação de Deus, também é uma salvação para valer, profunda. Não é uma coisinha. O ser humano foi feito pecador, transformado em pecador. E isso é sério, é muito sério. A coisa é para valer. O pecado deixou o homem de tal maneira estragado que ele não tinha como recuperar-se a si mesmo. Sendo assim, aos olhos de Deus, nunca, mas nunca mesmo, podemos ser bons pelos nossos próprios atos, esforços. Mas podemos fingir. Só podemos fingir que somos bons no pecado. Nós não somos pecadores por causa dos atos que cometemos, mas porque nascemos em pecado. Nascemos habitados pelo pecado. E por causa disso, interditados para o reino de Deus. Você não serve para o reino de Deus. Deus não vai colocar a vida dele em pecadores. Ele tem que primeiro fazer uma obra, e uma obra muito profunda, que ele fez em Cristo na cruz. O pecado passou a habitar no homem e ao mesmo tempo o escraviza e também o condena ao castigo eterno. Isso aqui não é brincadeira. Nós temos que olhar para isso de uma maneira séria. O homem ficou marcado pelo pecado e pelas consequências do pecado, e sua imagem divina ficou irreconhecível. A linda imagem que Deus havia pintado foi encoberta, desfigurada pelo pincel
do pecado. O pecado jamais deve ser visto com leviandade, com brincadeira, principalmente pelas novas criaturas, pelos filhos de Deus, pelos santos, pelos regenerados. Muito pouco se tem falado sobre o pecado, apesar do fato de que nunca ao longo da história humana tenha ele, o pecado, ocupado um tão grande espaço no mundo, na sociedade e até na igreja. A teologia tem considerado o pecado um assunto que deve ser abordado e condenado com extremo cuidado e sensibilidade, de maneira tal que não venha a ferir ou incomodar a sociedade, as pessoas. Alguns irmãos possuem até certo apreço pelo pecado, considerando-o, em alguns casos, uma vantagem. Chegamos a esse ponto já. Em alguns casos, o pecado até ganhou uma aprovação oficial. Ou seja, práticas pecaminosas estão sendo oficializadas. O pecado vem ganhando aprovação na sociedade, até nas igrejas, o que é mais grave ainda, e vem sendo considerado normal. E assim o pecado se tornou algo doméstico, comum e até mesmo necessário no dia a dia de milhões ao redor do mundo. Tem um livro pequeno. O título é Os 7 Pecados Mortais. E nesse livro tem uma pequena história que eu quero aqui ler para os irmãos. Tendo o pastor pregado contra o pecado naquela manhã, um dos membros da igreja lhe disse: não queremos que o senhor fale assim abertamente contra o pecado, porque nossos filhos e filhas, ouvindo o que o reverendo diz, mais facilmente se farão pecadores. Chame o pecado de engano ou defeito, se o quiser, mas não fale tão rudemente do pecado. O pastor foi até a prateleira dos medicamentos e trouxe de lá um frasco de estricnina, cujo rótulo dizia veneno. E disse: veja bem o que o Senhor quer que eu faça, o que o irmão quer que eu faça. O Senhor quer que eu troque o rótulo. Imagine agora que eu tire esse rótulo e coloque neste frasco outro menos assustador, tal como pastilhas de hortelã. Vê o Senhor o perigo? Quanto menos assustador for o rótulo, mais perigoso o veneno. É isso, irmãos, que no decorrer dos últimos anos tem acontecido. Pior ainda, temos dado de ombro esse gesto aqui, ó, que a gente faz quando não quer nem saber de alguma coisa. Não estou nem aí. Então, temos dado de ombro a respeito
das trágicas consequências do pecado. Temos dado pouca atenção e encarado o pecado com brincadeira. E nós não podemos brincar jamais com o pecado. Jamais. Provérbios capítulo 14, versículo 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. E na versão que anotei aqui, diz assim: os insensatos, ou melhor, na versão que anotei aqui diz: o insensato brinca com o pecado, e entre os justos mora a graça. Os insensatos fazem pouco caso do pecado, fazem pouco do pecado, mas entre os justos mora a graça. O pecado não é brincadeira. O pecado é o que é de mais nojento, maligno e contrário à natureza de Deus. É assim que temos que pensar do pecado. A santidade de Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado, onde quer que ele se encontre, principalmente na vida dos seus santos. Deus não tolera o pecado em sua proximidade. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Separação mesmo, porque o pecado veio com tudo. E nós temos que enxergar o pecado como algo muito sério. Deus é contra o pecado, de modo geral, como disse, especialmente na vida daqueles que são dele. Precisamos ser libertos do pecado, e libertos com urgência, porque o pecado, além de nos separar de Deus, nos coloca em viagem para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus quem disse isso? Mateus 25, versículo 41. Os ímpios, os perversos, serão lançados no inferno. Salmo 9:13. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Que triste consequência. É sério. Os prazeres imediatos do pecado se tornarão em tormentos eternos. As alegrias que o pecado oferece convertem em choro e ranger de dentes depois no lago de fogo. O tormento eterno é a consequência final do pecado, mas existem consequências já, agora. Ou você é liberto do pecado agora, ou Deus se livrará de você para sempre. Para sempre.
Portanto, irmãos, não convém brincar com o pecado. Não convém brincar com o pecado. No final de tudo, haverá apenas 2 destinos. A palavra diz, e foi Jesus quem disse: e irão estes para o tormento eterno. Tormento eterno. Tormento eterno nunca acaba. Mas os justos para a vida eterna. Nós iremos para um desses 2 lugares. Não espere um bom destino da sua vida pecadora. Não espere. Não se iluda. Vivendo no pecado neste mundo, você não terá um bom destino no outro. E para ter um bom destino, tanto aqui agora como no outro mundo, Jesus Cristo fez algo por nós. Cristo, com muito amor, nos atraiu para si, quando foi crucificado por nós. Cristo nos fez morrer em seu corpo na cruz. E também com ele fomos ressuscitados. E agora ele está em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso crer nisto. É preciso crer. A nossa relação com o pecado só acaba com a morte. Com a morte. Romanos capítulo 6, versículo 2. De nenhum modo, de modo nenhum, como viver? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Nós não podemos confundir as mortes, porque tem a morte física, a morte do corpo, a morte física, que é a que nós mais entendemos, porque a gente vê e ficamos impactados quando vamos a um velório de qualquer pessoa. Se for um amigo, ainda mais. Ficamos impactados quando a gente vê o cadáver, a morte física ali. A morte física é uma morte em consequência do pecado. E tem a morte espiritual, que é aquela morte em pecado, também em consequência da entrada do pecado no homem. Estando vós mortos em delitos e pecados. E tem a segunda morte, o texto que foi lido agora há pouco, que é o lago de fogo. Para lá, ou seja, para a segunda morte, o lago de fogo, irão todos aqueles que não crerão na solução de Deus, no Evangelho, na salvação, no nosso Senhor Jesus Cristo. E tem a morte para o pecado, que é também espiritual. Nós morremos espiritualmente no corpo de Cristo. E é esta morte que é importante para nos libertar do pecado. A morte para o pecado no corpo de Cristo lá na cruz. É a morte que o texto falou. Nós que estamos mortos para o pecado, é a morte no corpo de Cristo lá, porque na cruz, porque ele nos atraiu.
para si. Então aqui diz, eu creio que eu estou aqui nesse eu estou aqui, porque eu creio. Nós que estamos, não estaremos, estamos mortos para o pecado, é a morte lá na cruz, no corpo de Cristo. Como viveremos ainda nele? Então, aqui leva uma importância muito grande, porque é dessa maneira que Deus nos liberta do pecado. Então, que fique aqui bem entendido. Esta morte aqui não é morte física, mas espiritual no corpo de Cristo, na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. E essa é a maneira de Deus nos libertar do pecado, e a única maneira. Não procure outra, porque não tem. É morrendo para o pecado que nós somos separados dele. O relacionamento do homem com Deus terminou com o início do pecado no homem. A nossa relação com o pecado só acaba na morte em Cristo na cruz. E o nosso novo relacionamento com Deus começa quando ressuscitamos juntamente com Cristo, ganhamos a sua vida justa e santa. Então, crendo sua morte com Cristo para o pecado, automaticamente você experimentará a libertação do pecado. E agora? Agora Cristo vive em você. O pecado opera em você até que a morte em Cristo os separe. Porque a morte em Cristo nos separa, mas nos separa mesmo. É de verdade. Nós não precisamos mais viver no pecado, irmãos. Nós não precisamos mais viver no pecado. Quem não concordar com a palavra de Deus, fique à vontade. Mas não diga, por favor, não diga que não é exatamente isso que a palavra de Deus diz. E Paulo falou, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. A grande esparrela do homem, de qualquer idade, viu? De qualquer idade, é o pecado. Alguns negam a realidade do pecado, mas agir assim é iludir a si mesmo. Outros zombam do pecado, brincam com ele, mas agir assim é uma loucura. Outros ainda se orgulham do pecado que cometem. Isaías, capítulo 3, versículo 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da tua alma, porque fazem mal a si mesmos. Isso aqui é terrível. Se orgulham do pecado que cometem. Aqui diz que o aspecto do rosto da pessoa testifica contra eles. Como Sodoma exibem o seu pecado e não o encobrem.
ai deles, ai deles, ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. E tem aqueles que escondem o pecado, né? Varrendo o pecado como se varre lixo para debaixo do tapete para ninguém ver. Mas não adianta nada. Mas, irmãos, a atitude mais perigosa, prestem atenção, todos vocês, até os 2 meninos que estão lá atrás. A atitude mais perigosa para com o pecado é essa de abrandar, apequenar a hediondez ou malignidade do pecado. Não faça isso. Essa é a forma mais zombeteira acerca do pecado. Não brinque com o pecado. Brincar com o pecado é o mesmo que brincar de pegar no rabo de uma serpente venenosa, de uma cascavel. É o mesmo que agasalhar escorpiões congelados pelo frio no seu peito, debaixo do casaco. Quando estiverem aquecidos, eles vão lhe ferroar sem dó e sem piedade. Assim é o pecado. Então, quando você pensar no pecado, o veja crucificado no corpo de Cristo lá na cruz. Pensou no pecado? O veja crucificado, morto no corpo de Cristo lá na cruz. Foi para lá que Deus o levou, carregando Ele mesmo. Aqui está falando do Senhor Jesus. Em seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse texto é maravilhoso. Foi um dos textos que me ajudou muito a entender a questão da minha morte com Cristo. Carregando Ele mesmo em seu corpo, Ele mesmo aqui é Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, todos eles, para que nós, aqui eu morto, aqui eu morri, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pense bem no quanto custou para Deus fazer a expiação do seu pecado, para lhe prover libertação. Não queira papo com o pecado, não queira brincadeira com o pecado, não brinque com ele, porque o pecado leva para o inferno, para o lago de fogo. O pecado é abominável a Deus. Todo pecado é repulsivo, intolerável aos olhos de Deus. Pense bem nisso. Todo o pecado é repulsivo e intolerável aos olhos de Deus. O pecado é abominável, é horrível em suas consequências, é horrível em todos os sentidos. O pecado é o que é de mais nojento, perverso, maligno, contrário à natureza de Deus.
Deus quer que entendamos a excessiva malignidade do pecado. Romanos 7, versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado não é maligno, ele é sobremaneira maligno. Ele é excessivamente maligno. Não ousemos encará-lo com leviandade. Depois disso aí que Paulo falou, não ouse encarar o pecado com leviandade. O pecado não é algo externo que toma posse da gente momentaneamente e que não somos responsáveis. Tem gente que pensa isso, dá a louca, faz um monte de coisa e pensa que não teve responsabilidade nisso. Foi culpa de alguém, estava nervoso numa conversa. É o pecado que habita em você. Você é culpado e responsável. O pecado é um poder instalado dentro do pecador. É a sua própria natureza. Os pecadores prazerosamente optam pelo pecado, porque essa é a sua natureza. Por isso que tem que morrer em Cristo na cruz, para renascer. O pecador tem dentro de si o princípio da rebelião contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne, da natureza pecaminosa, do pecado, esse pendor é inimizade, é revolta contra Deus. Está ali dentro. Isaías, capítulo 57, versículo 4, caracteriza os pecadores como crianças rebeldes que abrem sua enorme boca e mostram a língua para Deus. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? A coisa é feia mesmo, e está lá dentro. O pecador ama o pecado, tem prazer nele e busca oportunidade para praticá-lo. No entanto, ele acha que pode modificar a si mesmo sem a morte no corpo de Cristo na cruz. Não pode. Então, o pecador tem algumas tendências. Primeiro, tenta encobrir o pecado, o mal feito, esconder. Tenta esconder. Não fui eu, tenta esconder. Essa é a atitude, a tendência do casal quando pecou lá no jardim. Eu vou citar o texto aqui, mas não precisa ser lido. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. Tenta encobrir, esconder o pecado. Adão e Eva fizeram isso depois de ter pecado. Tem também aquela tendência de justificar o pecado. Faz a besteira e ainda vai justificar. Vai tentar mostrar que não é bem assim, que tentar justificar. Isso também vemos
em Gênesis capítulo 3, versículos de 11 a 13. Depois você pode ler. Aquele jogo assim de jogar a culpa no outro. Adão disse: não, foi bem eu não, foi a mulher que tu me destes. Na verdade estava culpando a Deus, né? Porque se o Senhor não me dá a mulher, não foi eu não, foi a serpente. E aí começaram esse jogo de culpar um ao outro. E é assim até hoje. O pecado é sempre culpa de alguém, nunca é a minha culpa. Adão culpou Eva e a descreveu como a mulher que me deste. Por tabela, ele estava culpando também a Deus. A mulher também arranjou uma justificativa, como já falamos, jogando toda a culpa na serpente. Quer dizer, tivemos os nossos motivos para agir assim. A mente humana, irmãos, é bem criativa, muito criativa, quando se trata de mecanismo para se justificar do pecado e também para pecar. Como é criativa para fazer as coisas erradas. E começa desde criança. E tem uma terceira tendência, que é ignorar o próprio pecado. Ignorar. É como que se eu não tivesse feito. Fiz, não estou nem aí. Tem gente assim. Ignora o seu próprio pecado. Mateus, capítulo 7, versículo 3. Mateus 7:3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave, na viga que está no seu próprio? Jesus está falando aqui de uma insensibilidade ao próprio pecado. Eu vejo o pecado do outro, mas o meu eu não vejo. É isso que Jesus está dizendo aí. Eu ignoro. Uma insensibilidade com o meu próprio pecado. Como o gambá. Como gambá. Vocês sabem o que é gambá, né? Que não se incomoda com o seu próprio cheiro, que não é bom. Fede, mas não está preocupado, nem sente. Lamentavelmente, igrejas estão cheias de gambás. E aí nós precisamos alarmar com a pregação do Evangelho. Só Deus, com a sua graça em Cristo na cruz, pode nos libertar do pecado e colocar em nós o mesmo sentimento que Ele, Deus, tem para com o pecado. O pecado causa nos santos de Deus asco, nojo, repulsão. Agora, você precisa saber uma coisa. O pecado tem suas revanches. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado.
O pecado não pode mais se impor ou exercer controle sobre uma pessoa crucificada, morta com Cristo ou em Cristo. O texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. E ele vem falando aí neste capítulo da nossa morte com Cristo para o pecado. A operação maravilhosa desta graça é levar-nos a esta experiência de morte e vida com Jesus e libertação real do pecado. Debaixo desta graça, somos invulneráveis ao pecado. O pecado não pode nos dominar aí, mas o pecado tem as suas revanches. Ele vem para cima e vem com tudo. O pecado insiste em prevalecer. E o texto sagrado aqui de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz: deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. É importante notar o seguinte: o pecado aqui é apresentado em torno dos santos e não nos santos. Aqui fala do pecado que tão de perto nos rodeia. É como que se estivesse um cachorro louco aí fora rodeando este salão. As portas estão fechadas. Ele não entra aqui. Está rodeando. Agora, se alguém abrir a porta e chamar, ele entra. Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Não está dentro, está rodeando a gente. Agora o pecado está em torno dos salvos e não dentro deles. O pecado, o mundo, o diabo e as tentações estão do lado de fora do salvo. E tudo isto investe contra a nova criatura, como búfalos selvagens, como leões famintos, mas não conseguem prevalecer, porque Cristo está em nós, nos defendendo. E é só por isso, viu? E é só por isso. A vida de Cristo em nós nos dá condição de sair de qualquer situação de pecado. Ah, mas eu não aguentei, a carne é fraca, a coisa estava terrível, então eu caí. A vida de Cristo em nós nos dá condição de sairmos de qualquer situação de tentação de pecado. A nova criatura tem poder para se desembaraçar dessas situações criadas pelo diabo, pelo pecado. A luta é grande, as contradições são muitas e o inimigo não dá trégua. Mas seja qual for o adversário que tivermos de enfrentar, diante do poderoso Senhor que está em nós, que é a nossa vida e vitória, tal adversário é impotente. O pecado e o diabo, com suas tentações, estão do lado de fora. E Cristo, que é a nossa vida, está dentro. Está dentro. Nisto consiste a segurança de um cristão nascido de novo. O que Deus requer de cada um de nós é crer na suficiência de Cristo, da pessoa de Cristo e de sua obra. A manifestação maior do pecado é a negação da suficiência de Cristo.
da suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Crer que Ele pode fazer 99% é negar 100% da sua suficiência. Que Deus nos dê a graça para crermos na suficiência de Cristo e da sua palavra infalível.